Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Tenho uma formação médica e venho aqui todas as terças-feiras, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrar saúde. Para celebrar saúde, eu tenho que falar sempre de doenças. E nós cuidamos de dores crônicas. Temos 2 clínicas médicas. De dores crônicas, nós cuidamos desse tipo de problema. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, punhos, antebraços, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, em toda a geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor que corresponde a um transtorno do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo. Ossos, vasos, nervos, músculos e tendões. E articulações. Muito bem. Nas jornadas anteriores, nós falamos sobre todos os mecanismos possíveis e imagináveis de curas. E isso sempre desperta muita curiosidade das pessoas e muita vontade de entender bem o verdadeiro significado dessa palavra tão curta, mas de grande significado, que se chama cura. A cura é uma palavra de grande responsabilidade. O ser humano, nós aprendemos a enxergar o ser humano como um corpo físico, como um corpo físico. Então, nós nos olhamos no espelho e dizemos, olha eu ali. Mas será que você é apenas um corpo físico? Então, nós vamos falar mais uma vez sobre curas, sobre curas. Então, veja. Você não é simplesmente um corpo físico. Não, você tem um corpo físico, você tem uma dimensão pensamento, você tem uma dimensão mental, você tem uma dimensão consciência, você tem uma dimensão alma e você tem uma dimensão espírito. Ou melhor, pela hierarquia. Você é antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Finalmente que você é um corpo físico. O corpo físico não manda nada, ele só obedece. O corpo físico não manda nada, ele só obedece, entenderam? Então vejo vocês, Existe uma disparidade entre ciência e espiritualidade. Vejam bem. A espiritualidade não é religiosidade. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. E doutrina espírita é outra coisa. Entende? Por favor, não confundam isso. Religiosidade é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa. Doutrina espírita é outra coisa. Entenderam?
Todo mundo me pergunta, eu estou em Mercúrio, você é espírita? Não. Eu frequentei o espiritismo durante 2 anos, a doutrina espírita, para conhecimento, como frequentei outras religiões. Entende? Em busca de respostas. Respostas. Nós somos eternos buscadores de respostas. Todo dia da nossa vida, nós buscamos respostas. Dizem que as crianças passam pela fase dos porquês, né? Por que pai? Por que mãe? Por que tio? Por que professor? Eu nunca saí dessa fase dos porquês. Toda hora eu estou perguntando e busco respostas. E todo ser humano, toda hora, estão buscando respostas para várias situações. Entende? Então, vejam bem. Vejam bem. Vou falar sobre cura, que é uma palavra de grande responsabilidade, mais uma vez. Como médico, eu busco a ciência médica. Então, a medicina cura? A medicina pode curar. A medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, se busca a medicina quando você está doente, é provável que você possa se curar através da ciência médica. Entendeu? Mas não é certeza. E para a ciência médica, você é apenas um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Se um dos sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se um dos sistemas fundamentais para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Isso é ciência médica. Por quê? Porque toda a ciência, meus caros, é materialista. Toda a ciência é materialista. Né? Eu um dia, dialogando com um religioso que me procurou por uma dor no pescoço, e quando atendo um religioso, sempre eu questiono sobre a crença religiosa dele, sobre a doutrina que ele professa e tal. E falando sobre Deus e outras coisas, sobre religião, ele diz: Rui Mercúrio, você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Teologia é uma ciência que estuda Deus. Eu disse a ele: a teologia é uma ciência, então ele é materialista. Nenhuma ciência materialista vai explicar quem é Deus. Não tem como. É outro raciocínio, é estratosférico, entende? Não tem como. Então vejam bem, a espiritualidade crê na ciência. Afinal, a ciência é filha da espiritualidade. Entendeu? Mas a ciência não aceita a espiritualidade. Não aceita. Para a ciência, é necessário que o fenômeno possa impressionar nossos sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a ciência funciona no princípio do ver para crer. Entendeu? Que é o princípio materialista. Todo ateu recita essa poesia. Eu só creio naquilo que meus olhos veem. Entenderam? Entenderam? Todo ateu é materialista. Ele só aceita o princípio do ver para crer. Entendeu? Mas,
Se a medicina é uma ciência e é materialista, e se propõe a nos tratar, nós humanos, será que nós somos matéria? Só matéria? Não, não. Nós não somos só matéria. Em verdade, meus caros, vejam vocês, em verdade, para um físico famoso chamado Isaac Newton, né, matéria era uma coisa, energia era outra. Eram coisas diferentes. Depois veio um cientista, matemático, físico, muito inteligente, chamado Albert Einstein. Ele diz, não, Newton estava errado. Matéria é igual a energia. É a mesma coisa, são formas diferentes da matéria se apresentar. E criou, por intuição, uma fórmula incrível, chamada E é igual a M vezes C ao quadrado. O que quer dizer essa fórmula de Einstein? É uma igualdade matemática entre matéria e energia, em que essa fórmula traduz que matéria é igual a energia, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Parece muito complicado isso. Toda vez que existe um princípio físico diferente, ele é complicado. Como física quântica, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Entendeu? Então, esse universo em que nós estamos mergulhados é pura energia. Entendeu? Você não é um ser material que está mergulhado em energia, não. Você é um ser espiritual, energético. Entende? Então, matéria é uma forma concentrada de energia. E energia é uma forma em expansão da matéria. Entenderam? Entenderam? Então, até aí, estava muito bem definido o que é matéria e energia. Daí veio um cientista chamado Max Planck, que criou uma física chamada física quântica. Bom, da física quântica deriva uma cura chamada cura quântica, que eu vou tentar explicar o que é isso. Entendeu? Então vamos lá. Falei em cura médica. A medicina pode curar. Como médico, se um doente me procura, a minha escolha é pela ciência médica, óbvio. Entendeu? Mas só a medicina tem esse direito de cura? Não, não. Existe uma cura chamada mental. Uma cura pela energia mental. Uma cura pelo poder da mente. Entende? Ou mind power, dos povos de língua inglesa. Entenderam? Então vejam bem. A medicina é uma ciência materialista. Mas ela foi obrigada a aceitar uma dimensão humana que não é matéria. Ela foi obrigada a aceitar essa dimensão humana que não é matéria. E qual é essa dimensão humana que não é matéria que a medicina foi obrigada a aceitar? É o pensamento. Você vê pensamento? Não. Você escuta pensamento? Não. Você sente cheiro de pensamento? Não. Sente gosto de pensamento? Não. Você pode tocar o pensamento? Não. Então o pensamento não existe? Não, o pensamento existe. O pensamento existe. E a medicina foi obrigada a aceitar o pensamento. Só que ela também confunde as dimensões. Ela usa pensamento e mente como sinônimos, não são sinônimos. O pensamento é cerebral. Entende? Então, vejam vocês. Nas religiões se diz que nós somos imortais. Entende? Que a vida é eterna. Deixa eu corrigir essa afirmação religiosa. Tá? O nosso corpo físico e o nosso pensamento, que é cerebral, tem prazo de validade. Todos os seres humanos vão nascer,
viver e morrer. Pode ser ricos, pobres, negros, orientais, brancos, sabe? Pode ser bons, ruins, pode ser ricos, pobres, entende? Todos seres vivos, entende? Estão sujeitos a um ciclo biológico chamado nascimento, vida e morte. E nós humanos, o nosso corpo físico e a nossa mente e o nosso pensamento, pelo menos, nosso corpo físico, o nosso pensamento tem prazo de validade. O pensamento morre com o indivíduo, porque ele é cerebral. A mente não morre, porque é outra dimensão. A mente é extracerebral, é outra dimensão. A consciência não morre nunca, ela é extracerebral. A alma não morre nunca, ela é extracerebral. E o espírito, meus caros, não morre nunca, ele é extracerebral. Então, antes, nós somos seres energéticos. Energéticos. Nós somos verdadeiramente usinas de energia. Entende? Nós somos seres energéticos. Entende? Porque somos imortais na mente, na consciência, na alma e no espírito. Entende? Diferente de corpo físico e pensamento. Então vejam bem. Vamos explicar mais com detalhes esse raciocínio sobre curas. Né? Existe a tal cura mental, que é a cura pelo poder da mente. Essa cura mental, também tenho repetido, é importante, porque você tem o poder de se curar de muitas doenças que recebem o rótulo de doenças psicossomáticas. A cura mental é específica para esse tipo de doença. E veja mais o que eu vou falar. Existem muito mais doenças psicossomáticas do que doenças somatopsíquicas. Ou seja, existem muito mais doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico do que doenças que acontecem no corpo físico e influem sobre a mente. Entenderam? Vou dar exemplos para que vocês entendam. Por exemplo, a campeã de doença psicossomática se chama hipertensão. Hipertensão, pressão alta. Né? Os pacientes dizem para mim, doutor Rui Mercúrio, a minha pressão oscila muito. Eu digo, graças a Deus que elas oscilam. Porque a pressão da gente oscila para mais ou para menos, de acordo com nossas necessidades de oxigenação. Não é? Então, se eu estou correndo, né? Estou correndo, fazendo esforço, a pressão normalmente aumenta. Se eu estou repousando, tranquilo, um sono bem relaxante, a pressão baixa. Entenderam? Então, graças a Deus que a nossa pressão oscila. Entende? Mas a nossa pressão tem muito a ver com nossas emoções. E nossas emoções têm muito a ver com a nossa mente. Né? Com a nossa mente. Então existe essa cura mental, né? Que é o poder da mente, entende? Porque a tua mente tem o poder de curar doenças. E a tua mente tem o poder de fabricar doenças para você. Entenderam? E a escolha é tua. A escolha é tua. Entende? Bom, é impossível eu falar todos os tipos de curas numa jornada dividida em 2 blocos. Então, eu vou ter que usar novos blocos de jornadas futuras para falar sobre tudo, sobre cura mental, sobre cura religiosa, sobre cura quântica, sobre cura espiritual e sobre cura espontânea. Entende? Sobre cura espontânea. Entende? Mas eu acho que tem
um tempinho a mais para falar alguma coisa a mais sobre cura mental. Tá? Então, a cura mental é uma autocura. Ela vem de dentro para fora. Embora é influenciada por fatores exógenos, externos. E os maiores favorecedores de cura mental se chamam sugestão e hipnose. Sugestão e hipnose. Entende? É você se sugestionar de que vai conseguir uma cura. E tua mente trabalha no sentido de que essa cura possa acontecer. E hipnose? A hipnose, a grosso modo, é um estado de consciência intermediário entre sono e vigília, entre você estar dormindo e estar acordado. A hipnose é um estado de consciência em que você não está dormindo, mas também não está acordado. É um estado sonambúlico, né, do sonambulismo, por exemplo, entende? Em que certos indivíduos levantam da cama, não estão acordados e não estão dormindo, vão até a cozinha, fazem um café, tomam o café, não estão acordados, não estão dormindo, voltam para a cama e dão sequência ao seu sono natural. Entendeu? Quando perguntam a eles por que levantaram, eles não têm consciência disso. Então, vejam vocês, a tua mente é muito poderosa. Saiba usá-la em seu benefício e não contra você. Se você usa a sua mente para alegria, felicidade, realizações, você está trabalhando naquilo que é importante para você. Agora, se você vive se queixando, que eu sou um azarado, que não resolvo nada, que tudo para mim dá errado, você está atraindo toda essa desgraça e muito mais. Entenderam? Esse é o truque importante. Entende? Muito bem. Mas eu vou continuar falando sobre isso, porque tem chão, tem muita coisa para falar sobre isso, e isso é importante, porque cura mental, todo mundo pode fazer cura mental. Não precisa nenhuma ciência espetacular para fazer cura mental. E é de graça. Você tem um médico às tuas ordens que não cobra nada, não manda conta para você, que é a cura mental. Entenderam? Eu vou falar mais sobre ela nas próximas jornadas. Entenderam? Porque a jornada de hoje está terminando, porque está terminando a segunda metade da jornada de hoje. Bom, nós temos 2 clínicas médicas que têm a ver com dores crônicas. Quando eu falo sobre curas de várias dimensões, eu estou falando sobre doença e saúde. Né? É importante. Então, nós temos 2 clínicas de dores crônicas. Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Outra clínica de dores nossa fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefones de nossas clínicas comuns são fixo 11 3661 4243. Celulares comuns de nossas clínicas 119 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Para emergências, ligue 119 3014 8888. Muito bem. Vamos encerrar a jornada de hoje repetindo um chavão muito importante. Por isso eu sempre repito. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ter muita saúde e ser muito feliz. Se você tem muita saúde e é muito feliz, você é um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. Entende? Aí, tendo muito sucesso e muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.